Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Rui, estamos aqui de volta para a nossa 11ª aula do... Só para lembrar, nós teremos 15 aulas, tá? Estamos na reta final, nas últimas 5 aulas, e na aula de hoje nós falaremos de triângulos novamente. Só que agora nós vamos falar sobre semelhança de triângulos, tá? Que é os critérios de semelhança de triângulos que a gente vai falar, eles usam o Teorema de Tales. Então, só depois de ter assistido a aula anterior, que é a aula 10, você conseguirá entender as demonstrações que serão feitas hoje aqui nessa aula. Então, nós dizemos que dois triângulos são semelhantes se for possível estabelecer uma correspondência bionívoca entre os seus vértices, tá? E através dela, os ângulos correspondentes sejam congruentes e os lados correspondentes sejam proporcionais, tá? A gente viu alguma coisa parecida com isso há um tempo atrás, que foi a definição de congruência de triângulos, tá? A gente também pedia que se estabelecesse uma relação bionívoca entre os vértices, e a gente pedia congruência tanto dos ângulos quanto dos lados correspondentes. Aqui, não, a gente pede congruência dos ângulos correspondentes e proporcionalidade nos lados correspondentes, tá? Então, eu fiz uma ilustração de dois triângulos semelhantes, tá? Matematicamente falando, se nós tivermos dois triângulos, ABC e EFG, e essa for a correspondência que se associa à semelhança, tá? Nós dizemos que eles são semelhantes se as seguintes igualdades valem, tá? As igualdades são os ângulos correspondentes serem congruentes e os lados correspondentes serem proporcionais, ou seja, o AB, como é correspondente ao EF, a razão deles dois tem que dar a mesma razão de BC e FG, já que eles também são correspondentes, tá? Então, essa é a ideia de proporcionalidade que a semelhança de triângulo nos traz, tá? É fácil ver, assim, você consegue perceber claramente que se dois triângulos são congruentes, então eles são semelhantes, e essa razão de proporcionalidade é 1, tá? E o contrário também vale. Se a razão de proporcionalidade é 1, nós temos dois triângulos congruentes, tá? Então, basta você notar aqui. Se essa razão aqui é 1, o que é que nós temos? Que CA é igual a GE. Do mesmo jeito vale para essa outra fração. BC igual a FG. E o mesmo valia para a terceira. Então, a gente ganharia congruência de fato dos triângulos, tá? Então, essa associação é possível ser feita, tá? Possível para o caso em que a razão constante de proporcionalidade é 1, semelhança e congruência dizem a mesma coisa, tá? Então, assim como a gente fez lá nos critérios de congruência, criamos critérios de congruência para não termos que checar todas essas igualdades, aqui nós também vamos estabelecer alguns critérios para garantir a semelhança de triângulos, tá? Então, nós vamos ter 3 nesse caso, e nós vamos apresentar um por um, e todos eles nós vamos dar uma ideia da sua demonstração. O primeiro caso de congruência é o caso que a gente vai chamar de ângulo-ângulo, tá? Ele é o mais prático, na minha opinião, ele é o mais prático. Então, dado dois triângulos ABC e EFG, se você tem dois ângulos correspondentes congruentes, então, esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá? Então, como é que a gente demonstra esse fato? Primeira coisa que a gente tem que observar é que, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, e você tem dois triângulos congruentes a outros dois ângulos do outro triângulo, o terceiro ângulo tem que ser congruente, gente, porque você já tem dois fixos em cada triângulo. O terceiro é o suplemento da soma desses dois. Então, o suplemento sendo igual, eles têm que ser iguais, tá? Então, o que é que nós temos, então? Se temos dois, são 3. Os 3 são congruentes. Então, a gente já tem os 3 ângulos congruentes. Só resta mostrarmos, agora, que os lados correspondentes são proporcionais. Então, nós vamos fazer uma construção
E vocês vão ver que a partir delas nós vamos fazer, conseguir mostrar que realmente existe a proporcionalidade desses lados. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos marcar H na semi-reta que passa por E, de origem E, passando por F. Então, a gente prolonga H, prolonga F, marca H, de modo, gente, que EH seja igual a AB, tá? Então, nós temos que pedir que EH seja igual a AB. Então, nesse ponto H que a gente marcou, nós vamos traçar uma paralela a FG, tá? Então, aqui, essa reta aqui que a gente passou, encontrou a semi-reta EG no ponto I. Então, nós marcamos H de modo que AB seja igual a EH, e aí nós passamos aquela paralela. Quando nós passamos a paralela, gente, esse ângulo que está com dois tracinhos aqui, em F, também é o mesmo que aparece aqui, tá? Porque são ângulos correspondentes de uma paralela, tá? Essas duas retinhas, esses dois segmentos são paralelos por construção, tá? E aí nós temos todas essas configurações. Então, observe que os triângulos EHI e ABC são congruentes pelo critério ângulo, lado, ângulo. Então, nós construímos assim, gente, dois triângulos que são congruentes pelo critério lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Quais são? Esse triângulo que eu estou botando o 1 dentro e esse que eu estou botando o 2. Por quê? Porque nós tínhamos para o triângulo ABC e para o triângulo EFG, nós já tínhamos os ângulos EA congruentes e BF também congruentes. Pela construção que foi feita, nós conduzimos o mesmo ângulo que está em B, que é o mesmo que está em F, nós conduzimos para H. E a construção do segmento EH foi feita de modo que AB fosse congruente a EH. Então, esses dois triângulos que eu botei o 1 e o 2 dentro, eles são congruentes. Tá? Então, o que é que nós vamos observar? Primeiro, nós vamos observar que esse triângulo que tem um dentro e o triângulo maior, que é o que ele está dentro, esse triângulo maior que eu estou circulando, neles dois a gente pode usar o teorema de Tales. Tá? Nós podemos usar o teorema de Tales, considerando essas retas aqui que eu estou prolongando como sendo o feixe das paralelas. Tá? Então, esse segmento aqui é I, eu vou chamar de A, ele é A sobre esse B é a mesma coisa que C sobre esse D aqui. Tá? Então, o que é que a gente ganha? Nós ganhamos que EF sobre EF é a mesma coisa que EI sobre EG. Tá? Então, e com isso a gente consegue obter uma proporcionalidade entre dois lados desse triângulo aqui, ó. Desses dois triângulos aqui. O triângulo pequeno e o triângulo grande, tá? Então, o que a gente precisa fazer é uma construção análoga somente para mostrar que esse lado aqui e esse também são proporcionais. Mas aí, como é que a gente faria? Em vez de desenhar, basta você levantar os dois triângulos. Como assim, professor, levantar? Aí nós estamos considerando a B como base e EF como base. Você levantaria, deixaria BC como base e FG também como base, faria a mesma construção que foi feita agora. Se você fizer a mesma construção, você usa novamente o teorema de Tales e encontra que esses lados aqui, eles também obedecem à mesma proporção desses outros dois aqui que eu estou setando agora. Tá? Então, é possível mostrar, então, que nós temos essas três igualdades, tá? Então, nós temos as três igualdades que são essas e essas, tá, gente? E aí, por fim, para concluir a demonstração, basta notarmos que
nós temos a proporcionalidade com os segmentos que estão nesse triangulinho pequenininho. Só que como ele é congruente ao outro que está aqui sozinho, nós podemos simplesmente trocar as medidas dos segmentos do triângulo da direita por o da esquerda nas razões de proporcionalidade. Então, trocando esses segmentos, nós mostramos que esse triângulo EFG é semelhante ao triângulo ABC. Tá? Então, a gente mostra primeiro que é semelhante a esse pequenininho, mas esse pequenininho a gente já tinha mostrado que era congruente àquele que está à esquerda. Tá? Então, isso conclui a demonstração. Tá? Aqui tem um textinho, mas é o mesmo que você encontra no material, tá? Explicando como é que se faz essa demonstração. Uma observação que a gente pode fazer é que esse critério nos ensina a construir triângulos semelhantes através de um triângulo conhecido. Professor, por que ele ensina? Olha, imagine só que você tem um triângulo conhecido aqui. Vou fazer ele aqui. Está aqui o triângulo conhecido. Como é que você encontraria um semelhante a ele? Vou fazer um triângulo um pouco mais fechado, só para não sair em cima dos nomes. Está aqui o triângulo. Como você encontraria semelhantes a ele? Você passa, prolonga os segmentos e passa paralelas ao lado que você já tem. Tá? Então, sempre que você prolongar dois segmentos, dois lados do triângulo, e passar paralelas por o outro lado que não foi prolongado, você vai encontrar triângulos semelhantes, tá? O triângulo menorzinho, que está apenas na pontinha, que eu vou botar o 1 dentro. Esse aqui é semelhante ao triângulo grandão todinho, tá? Então, essa ideia, ela é traga desse método que a gente acabou, desse critério que a gente acabou de enunciar e demonstrar. Outro critério de semelhança pede o seguinte: se você tem dois triângulos ABC e EFG e temos um ângulo congruente e os lados que são os lados desse ângulo que são desse ângulo que a gente está trabalhando, esses lados são proporcionais, então esses triângulos são semelhantes. É interessante observar que esses lados, eles são os lados do ângulo que a gente está considerando como sendo congruente ao outro, tá, gente? Então, nós vamos fazer novamente uma construção parecida para entender como é a brincadeira. Esse rapaz, esse triângulo aqui da esquerda que eu estou setando, ele satisfaz os critérios de semelhança que eu estou pedindo com esse aqui, tá? O que é que a gente vai fazer? Vai usar esse triângulo auxiliar que eu vou setar de vermelho. Nós construímos esse triângulo de maneira que ele seja congruente a esse aqui que está do lado, tá? E aí nós mostraremos que esses dois aqui, ó, são semelhantes. Só que eles são semelhantes, só que ele é congruente a um que a gente já tem. Ou seja, esses dois aqui acabam sendo semelhantes também. Então, a ideia é bem parecida com o que foi feito no teorema anterior. Então, como é que a gente constrói o triângulo da direita? A construção é o seguinte. Nós vamos construir um triângulo de modo que HI e EF sejam iguais, ou seja, esse segmento aqui a gente já pegou igual a esse, tá? E nós vamos conduzir dois ângulos do triângulo pequenininho, tá? Nós vamos pegar esse ângulo aqui e vamos desenhar ele aqui, esse ângulo aqui, desenhar ele aqui, tá? Então, nós pegamos dois ângulos do pequeno e um segmento do grande, tá? E construímos um triângulo. E agora, o que é que a gente tem que observar? Que esse ângulo aqui que eu estou setando de vermelho, ele já era o mesmo de A, então ele está aqui também, tá? Então, nós já temos um ângulo, dois ângulos congruentes para os triângulos grandes. Nós temos
esses dois segmentos já construídos congruentes de propósito, tá? Então, o que é que nós temos que observar? Que como os triângulos já tinham aquela constante de proporcionalidade, já valia por hipótese, a gente pode trocar esse HI e esse HJ, esse HI por EF, né, porque eles são congruentes, e usando essa constante de proporcionalidade que a gente já tinha, nós conseguimos perceber que esse HJ e EG são a mesma coisa, tá? Então, como pelo jeito que a construção foi feita, o que é que nós temos? Nós temos EJ igual a HJ, vou botar na figura, tá? Nós temos EJ igual a EG, perdão, igual a HJ. Nós tínhamos esse angulinho que eu setei de vermelho e nós já tínhamos esse outro lado que eu vou ter um tracinho vermelho agora. Ou seja, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes pelo critério lá do ângulo lado. Tá? Eu só usei as proporcionalidades e substituí as congruências que tínhamos. Tá? Então, como eles são congruentes, resta mostrar agora que esses dois aqui são semelhantes. Esse aqui e esse. Ora, mas eu construí ele, gente, de forma que dois ângulos já são congruentes. Então, pelo critério anterior, que é o critério ângulo-ângulo, esses dois triângulos, o pequenininho e o grandão da direita, eles são semelhantes. Então, você tem uma congruência com um semelhante ao outro. Então, a gente carrega essa semelhança, tá? Simplesmente trocando a razão de proporcionalidade, tá? Já que nós temos as razões de proporcionalidade com esse, e também valem com o outro, basta você trocar os segmentos congruentes por os segmentos do triângulo que você deseja, e assim você consegue mostrar que vale sim a semelhança de triângulos entre os dois triângulos que estão um ao lado do outro, tá? Uma coisa que nos deixa com uma pulga atrás da orelha, já que 2 vezes nós fizemos isso, o que foi que nós fizemos 2 vezes? Nós construímos um triângulo que era semelhante ao pequenininho. Depois nós mostramos que esse triângulo era congruente ao triângulo que eu queria mostrar a semelhança. E aí a gente usou uma espécie de transitividade. Já que ele é congruente a um que é semelhante, ele também é semelhante. A gente usou isso. Para mostrar isso, gente, basta que você troque nas igualdades da proporcionalidade, você troque os segmentos congruentes por do outro triângulo. E você mostra que os segmentos, de fato, são proporcionais. Então, isso mostra que essa relação, se a gente olhar para uma semelhança como uma relação, a gente está mostrando que essa relação é uma relação transitiva. Tá? Não é difícil ver que ela é reflexiva e simétrica. E isso nos traz uma relação de equivalência de graça. Pense um pouco nisso, eu já falei sobre relação de equivalência algumas aulas anteriores, não me recordo qual, mas é um exercício interessante, vocês provavelmente vão estudar esse tipo de classes de equivalência, esse tipo de pensamento, vão ter esse tipo de pensamento em outras disciplinas do curso, tá? Então, por fim, nós vamos enunciar o terceiro critério, e nós vamos fazer bem parecido com o que foi feito das outras vezes. Agora, nós temos o terceiro critério, são 3 lados proporcionais. Nada foi dito sobre os ângulos. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? Nós vamos pegar... Nós queremos mostrar que esses dois aqui são semelhantes. O que é que nós vamos fazer? Vamos construir um terceiro triângulo. Tá? E vamos mostrar... Nós vamos construir um terceiro triângulo propositalmente semelhante ao primeiro, e vamos mostrar que esse triângulo é congruente ao segundo. E aí acaba a demonstração. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos conduzir esse ângulo em A para o ângulo em H, vamos construir ele dessa forma de propósito. Só que agora nós vamos fazer o seguinte, a gente marca um ângulo igual, e os lados do ângulo nós vamos pegar congruente aos lados desse triângulo aqui, tá? Então, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes pelo critério lado, ângulo, lado.
Não, não. Tá? Não é. Perdão. Nós vamos usar a razão de congruência e vamos conseguir mostrar, perdão, desculpe pela confusão, nós vamos conseguir mostrar que o terceiro lado dos triângulos grandes, eles também são congruentes, tá? Esses dois aqui são semelhantes. Como vale a proporcionalidade com os três, e existe uma proporcionalidade com esses dois, nós conseguimos mostrar que esse terceiro lado aqui, ó, como valia isso e valia isso, nós conseguimos mostrar que isso também vale. Ou seja, esses dois triângulos grandões, eles são congruentes pelo critério lado, 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 tá? São congruentes pelo critério lado, lado, lado. E usando essa transitividade que a gente está usando, ora, você tem dois triângulos que foram construídos para ser semelhantes, que é o pequeno, esses dois que estão ligados. E você mostrou que ele é congruente a um terceiro aqui, que é o do meio, tá? Então, esses dois aqui também têm que ser semelhantes. Então, foi o que a gente fez nos três casos. Nós fizemos a mesma construção nos três casos. Tá? Então, no texto você pode ler, se você não estiver entendendo, esse tipo de demonstração sem um quadro para você setar, você tem que ir e voltar no slide, é um pouco ruim. Mas você pode ler o texto que está bem claro, eu acredito que vocês vão entender sem dificuldade. Então, esses três critérios de congruência são extremamente importantes para a nossa prática do dia a dia em geometria, tá? Tem muita coisa que decorre desses critérios de semelhança. Então, por fim, é possível mostrar, gente, e nós vamos mostrar isso aí ainda nesse curso, em alguns momentos nós vamos mostrar isso. Algumas coisas, pelo menos, do que está escrito aqui, nós vamos mostrar. Que se você tem dois triângulos com razão de semelhança, com razão constante de proporcionalidade K, tá? Ou razão de semelhança K, nós vamos ter o seguinte, a razão entre dois perímetros também, entre os dois perímetros, também vai ser K. A razão entre alturas homólogas, o que são alturas homólogas? Alturas correspondentes, alturas relativas aos lados correspondentes. Elas também têm a mesma constante. Do mesmo jeito vale para a mediana, vale para a bissetriz, vale para o raio dos círculos inscritos e para o raio do círculo inscritos também, tá? De modo geral, vale para qualquer dois elementos que são lineares homólogos, tá? Então, qualquer elemento linear, nós teremos, se eles forem homólogos, se eles tiverem uma correspondência, a constante também continua K. Observe que isso não vale para a área, nós não falamos de área ainda, mas a área não é um componente linear, ele é um componente que tem dimensão 2, né? Então, a gente não pode levar essa constante de proporcionalidade para a área. A gente só tem para elementos lineares homólogos, tá, gente? Então, temos que lembrar que os ângulos correspondentes são congruentes, tá? Os ângulos homólogos correspondentes são congruentes. O que é que isso quer dizer? Que se você tem que considerar também as partições que essas bissetrizes fazem, que essas alturas fazem, e essas partições em triângulos semelhantes, eles vão ter ângulos homólogos congruentes, tá? Os lados, os elementos lineares são proporcionais e os ângulos são congruentes, eles carregam a congruência. Então, por fim, nós vamos fazer algumas aplicações não tão difíceis para a gente entender melhor o que é que a gente está fazendo. Então, nesse problema, nós temos retas paralelas, tá? Nós temos trapézios, um trapézio grandão, aí você vai marcando um trapézio menor em cada lugar e pede para encontrar x e y. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é traçar uma retinha aqui, ó. Eu vou diminuir a pressão da letra só para ficar menorzinho um pouquinho. Tá? Então, nós vamos traçar uma retinha aqui, tá? E esse pedacinho aqui é x menos 4. Esse pedacinho aqui de baixo é
12, tá? Por quê? Porque é 16 menos o 4 que está lá em cima. Eu tracei essa daqui, ó, perpendicular, tá, gente? Isso aqui, por hipótese, era perpendicular. Então, como é que a gente vai fazer? Olha só, esse aqui é perpendicular, esse aqui também é, esse aqui também é, esse aqui também é. Essas retas horizontais, elas são paralelas. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse. Então, nós já temos, se você olhar para os triângulos, para esse triângulo aqui, pequenininho, e para o triângulo grandão, nós temos dois ângulos congruentes, tá? Então, nós temos dois triângulos semelhantes. Então, vamos olhar para esse triângulo. Esse aqui tem lado 3, esse aqui x menos 4, esse aqui tem lado, somando tudo, dá 18, e esse aqui, 12. Então, nós já podemos fazer de cara 3 para 18, igual a x menos 4 para 12, tá? Então, 3 para 18 eu vou deixar assim, 1 para 6. X menos 4 sobre 12. Então, 6x menos 24 é igual a 12. 6x dá 12 com 24 dá 36, o x dá 6. Tá? A gente pode fazer isso também com o triângulo do meio, gente. O triângulo do meio, ele também carrega uma proporcionalidade, tá? Aqui, o que é aqui, ó? Aqui é y menos 4, tá? Y menos 4. Eu botei 6 menos 4. Y menos 4. Então, do mesmo jeito, a gente poderia olhar para esse, ó. Y menos 4, 9. Ele também tem esse ângulo reto e ele também tem esse ângulo assim. Então, nós poderíamos olhar para esse, nós fizemos com esses dois, nós poderíamos olhar para esses dois também. E o que é que daria? 9 para 18 tem que ser igual a y menos 4 para 12. Então, é uma conta bem parecida, tá? Se você levar em conta que fica um meio y menos 4 para 12, que fica 2y menos 8 igual a 12, 2y é 20 e o y é 10. Tá? Então, basta você usar que se os triângulos são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Esse exercício aqui, o que é que nós temos? Nós temos um trapézio ABCD, a altura do trapézio é 10, tá? Só que a gente quer saber qual é a altura do triângulo formado pelo prolongamento dos lados não paralelos do trapézio. Então, imagine que você prolongou AC e prolongou o BD, e se encontraram lá em cima no E. Ele quer saber esse EF, tá? Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar esse EG de X aqui, ó. Nós vamos olhar para dois triângulos. Um, que a altura é X e a base é 30, a base toda. E o outro, que a altura é X mais 10 e a base é 50. Ora, se esses dois triângulos forem semelhantes, não tem o que fazer. E eles são. Por quê? Porque como nós temos um trapézio, gente, esse ângulo aqui é igual a esse, e esse aqui, que eu estou botando dois tracinhos, é igual a esse. Botei 3. Tá? Então, o que é que nós temos? Esse ângulo aqui é igual a esse, e esse ângulo aqui é igual a esse. Então, nós temos dois triângulos semelhantes. E eu falei que as alturas também carregam a constante de proporcionalidade. Então, a altura do pequeno dividido por altura do grande tem que ser igual a base do pequeno por a base do grande. Cortei esse zero aqui. Então, 5x é igual a 3x mais 10. Mais 10 não, mais 30, né?
Então, passo o 3x para cá, fica 2x igual a 30, e o x é 15. Nós queríamos encontrar só x. Só x? Não, nós queríamos f todo. Então, f todo, f é quem? É 10 mais x. Ou seja, f é 25. Tá? Então, uma aplicação um pouco mais fácil para a gente... Não tão fácil quanto as outras, mas essa enrola um pouco mais porque tem um triângulo dentro do outro. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos separar esses dois triângulos. Eu vou pegar o grande, vou escrever ele aqui. E vou pegar o pequeno e escrever assim, ó. Olha só, se você olhar com bons olhos, o que é que nós temos? Está aqui o ângulo de 90. E eu vou botar um tracinho nesse ângulo, tá? Agora eu vou pegar o pequenininho e vou desenhar assim, ó. O pequenininho também tem um ângulo que é um tracinho, tá, gente? Então, vamos tentar associar os números lá. Quanto vale esse lado? Esse lado aqui vale 15, esse aqui vale 8 e esse vale 17. O triângulo grande eu não mexi, mas o pequeno eu mexi. O pequeno, em frente o lado que tem um ângulo de um tracinho, é x. Tá? Aqui é x. E encostado no ângulo reto é 5. Tá? Então, observe que eu peguei o triângulo pequeno, que estava dentro do grande, e só dei uma girada nele. Eu dei uma girada nele só para melhorar as nossas posições. Ele quer encontrar x. Ora, nós temos dois triângulos aí, gente, que são semelhantes, porque tem dois ângulos congruentes. Então, como é que a gente faz? O 8 para x, 15 para 5. 15 para 5 dá 3, né? Então, vamos simplificar aqui. Dá 3 sobre 1. Então, fica 3x igual a 8. X igual a 8 terços. Tá? Então, é basicamente isso, tá? A gente vai fazer isso muitas vezes. Nós vamos pegar um triângulo e simplesmente rodar ele para deixar... para a gente conseguir equiparar e não se enganar em quem é que é proporcional a quem. Que eles tinham dois lados em comum, a gente já conseguia ver na figura que estava unida. E temos um ângulo reto e um ângulo com um tracinho, tanto num quanto no outro. Agora, nós só precisávamos organizar para não fazer a proporção com lados que não são correspondentes. Essa aplicação também, ela traz esse mesmo problema. Dá para ver que os ângulos são congruentes. Por quê? Porque nós temos um de 90, tá? E aí, o que é que nós temos? Nós temos que esse ângulo aqui, ó, eu vou botar um tracinho, é complementar desse aqui, que eu estou botando dois tracinhos. Ora, se o ângulo que tem um tracinho, a medida dele é a medida complementar do que tem dois tracinhos, então esse aqui, gente, tem que ter um tracinho e esse aqui tem que ter dois. Ângulos complementares, eles são únicos. Se um é o complemento do outro, ele é o complemento, um é o do outro e vice-versa, tá? Então, se esse rapazinho aqui, que tem dois tracinhos, é o complemento do que tem um tracinho, nós temos os dois triângulos com os mesmos ângulos. Então, o que é que a gente pode fazer? Nós vamos separar eles assim, ó. O maior, A, B, C, botar um tracinho, dois tracinhos, e agora eu vou botar o menor. Do mesmo jeito, ó. Um ângulo de 90, um tracinho, dois tracinhos. Qual é o vértice que cedia o ângulo de 90? É o E. Qual é o vértice que cedia o ângulo que está com um traço? É o D. E esse aqui é o que sobra, que é o C. Então, nós temos aí dois triângulos semelhantes. Vamos só ajeitar as medidas só para ficar mais claro. O AC, esse aqui é 17. O EC
é 4. O AB é 8. O BC é 15. O ED, esse aqui é X. E esse aqui é Y. Então, nós queremos encontrar X e Y. Como faremos? Primeiro, vamos achar o X. 8 para 15. 8 para X é igual a 15 para 4. Tá? 8 para X, 15 para 4. Eu desenhei errado, né? Desenhei errado. Vamos refazer o triângulo assim pequenininho, que eu acho que eu desenhei errado. Em cima, eu quero botar o que tem 2 tracinhos. Quero botar C. E embaixo eu vou botar o que tem um só tracinho. Um só tracinho é o D. Perdão, gente. Então, vamos escrever novamente os lados no pequenininho. C é 4. AB já está lá. BC é D, é X. E esse é Y. Agora sim, vamos fazer direito. 8 para 4. 15 para X. Tá? Esse 8 para 4 dá 2. Fica 2x igual a 15. Então, x é 15 sobre 2 ou 7,5. O y nós fazemos análogo. 17 para y igual a 8 para 4. Então, ficamos com a mesma coisa. 2y igual a 17. O y igual a 8,5. Tá? Então, nós temos como corresponder os ângulos. Basta que a gente consiga não erre quem são os lados correspondentes, tá, gente? Então, o que eu preparei para hoje é isso. Eu espero que vocês refaçam esses exemplos, porque vocês não veem minha mão, né? Não vê a ponta da minha caneta. Então, às vezes, eu risco que você não está muito atento onde é que está riscando. E isso pode gerar uma confusão na hora de eu demonstrar os teoremas, na hora de fazer os exercícios, as aplicações. Então, o que eu tinha preparado para hoje é isso. Eu espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo acompanhar. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou disponível para tentar sanar. Até já!